Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Viajamos no livro de João capítulo 14, versículos 16 e 17, como saudação, como mais uma viagem de investigação bíblico-profética, em função da relevância mental e da emancipação da verdade presente em nossos dias. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Então, amados irmãos, a forma como Cristo apresenta-se nas Escrituras, na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular, isso leva-nos a muitas reflexões, isso leva-nos a muita pesquisa, isso leva-nos a muitos estudos concernentes à palavra e à doutrina. Então, vê que Jesus diz aqui, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, Jesus, quando veio na Terra para cumprir o plano da redenção, Ele veio 100% humano. Jesus já tinha a natureza divina desde a eternidade. Jesus, ao reencarnar-se numa mulher pecadora chamada Maria, Ele absolveu-se, despiu-se da natureza divina e optou a natureza humana. Razão pela qual Jesus era o único consolador para os discípulos, para os sofredores, para os excluídos da sociedade judaica, para os doentes, para os leprosos, para os endemoniados e até para as prostitutas. Jesus era o único consolador. Em João 14, versículo 16 e 17, ele aparece e diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14, versículo 16. Primeiro, Jesus possuía a natureza divina antes de se reencarnar como filho unigênito, como filho do homem. Jesus possuía a natureza divina. Segundo, Jesus tomou a natureza humana quando veio na Terra e começou a viver entre nós. Terceiro, Jesus, ao morrer na cruz, ao ressuscitar, Ele ressuscitou com a sua natureza divina, atribuída pelo Pai. Jesus ressuscitou, foi ao céu, em natureza humana, sendo nosso mediador, intercessor e advogado. Se nós viajamos no dicionário bíblico Almeida, essa é a Bíblia de Estudo Almeida, vocês podem encontrar nas publicadoras Irmãs Paulina, vamos compreender a palavra consolador com o significado autêntico de advogado. Nesse modo dicionário bíblico, a palavra consolador significa advogado. Então, Jesus não podia dizer coisas diretas aos discípulos, estando eles ainda na carne. Eis a razão pela qual ele disse aos discípulos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Jesus era o primeiro Consolador dentre os seres humanos na época dele. Então ele foi ao Pai implorar para que ele recebesse autoridade. Por isso é que ele diz em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebe a autoridade. Então, eis a razão pela qual ele precisava cumprir o plano da redenção. Depois, se nós subirmos um pouco no versículo 17 de João capítulo 14, versículo 17, nós vamos ler aqui. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem é o Espírito da verdade? Quem estava com os discípulos? Jesus Cristo. O que é a verdade? João 14,
João 14, versículo 6. Vamos ver aqui quem é a verdade. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, Jesus, quando promete o Espírito da verdade, ele estava a prometer aos discípulos a natureza divina do Pai em forma de Espírito aos discípulos. O Consolador aqui apresentado na Bíblia é o Espírito Santo. Não como terceira pessoa, não como terceiro Deus, mas sim como a natureza divina do Pai, como sopro, como poder, como suficiência, como capacidade, como elevação, como poder relevante. Então, eis a razão pela qual Jesus apresenta-se em João 14, versículos 16 e 17, na terceira pessoa do singular. Jesus, ao apresentar as parábolas na sua exposição evangelística, quando ele fazia o evangelismo público, Jesus apresentava-se muitas vezes em parábolas para que vendo não compreendem, ouvindo não... Então, era de maneiras a confundir a mente dos fariseus e dos judeus para que não adiassem o plano de redenção e serviço do santuário. Por quê? Porque Jesus, em todas as parábolas que ele se apresenta, ele apresenta-se como a terceira pessoa do singular, de maneira implícita. E Jesus repete o mesmo método da parábola, na maneira de apresentar, em João 14, versículos 16 e 17. Então, eis a razão pela qual, hoje, Satanás, sendo astuto, por meio dos maçons e jesuítas, torcem esse texto de João 14, 16 e 17 e trazem-no como o sustento e o basamento para a terceira pessoa da divindade e o terceiro Deus, vulgo Espírito Santo. Se nós formos em 2 Coríntios 3,17, Jesus, em sua natureza divina, é Espírito. Aqui diz o seguinte: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Se nós formos em João 14, versículo 23, diz que se alguém obedece a minha palavra e aguarda, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Isso nos prova mais uma vez que o Espírito Santo é a natureza divina do Pai e do Filho. Então, são muitas exposições concernentes a estes fatos. Então, vamos compreender taxativamente quem era, o que aconteceu na época que estava-se a trazer a concepção do Espírito Santo. O grande conflito nas suas mais elevadas páginas 351 eu leio dizendo: quando no dia do Pentecostes desceu o Consolador prometido, a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu. Vou repetir a nota. Quando no dia de Pentecostes desceu o Consolador prometido, a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu. O grande conflito nas suas mais elevadas páginas 351. E não ficamos só por aí. Continuando. Se nós formos no livro, na revista Review and Herald, 26 de agosto de 1890, aqui reza dizendo: a razão por que as igrejas estão débeis e fracas e prontas para a morte é que o inimigo trouxe influência de natureza desencorajadora para repousar sobre as almas temerosas. Ele procurou tapar Jesus da visão deles como o Consolador. Repito, Satanás procurou tapar Jesus da visão do povo de Deus como o Consolador, como o único que reprova, que adverte, que admoesta, dizendo: este é o caminho e andai por ele. Review and Herald, 26 de agosto de 1890. Continuando. Não há consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro.
Review and Herald, 26 de outubro de 1897. O Salvador é nosso Consolador, isto eu tenho provado que Ele é. Manuscrito Release, volume 8, página 49. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Isto refere-se à onipresença do Espírito de Cristo, chamado Consolador. Manuscrito Releases, volume 14, número 1107, de 11 de junho de 1891, página 179. Através da fé olhamos para Jesus. A nossa fé rompe sombras e adoramos a Deus por seu maravilhoso amor ao dar Jesus, o Consolador. Manuscrito Releases, volume 19, páginas 296 e 297. Jesus está no céu e no meio da igreja por meio de seu Espírito Santo. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser por meio de seu Espírito o ministro da igreja na terra. O Desejar de Todas as Nações, página 148. Então, mais uma vez, nós testificamos por meio da exposição bíblo-profética aqui apresentada que Jesus estava na terra como humano. Agora ele está no céu, por meio do seu Espírito, ele consegue estar em toda parte, de maneira onipresente, de maneira onisciente e de maneira onipotente por meio do seu Espírito Santo, que é atribuído nas Escrituras como a natureza divina do Pai e do Filho. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. Se nós formos também em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua casa, entrarei e com ele cearei. Não pode uma pessoa completa, do teu tamanho e estatura, entrar dentro de ti e conviver contigo. Jesus está a apresentar, tanto em Mateus, tanto em Apocalipse, que Ele é o Espírito Santo, o prometido Consolador, ontem e hoje. Então, o que precisamos estudar, esse é um assunto de muita investigação e nós temos textos e bases suficientes para provar que Jesus é o Consolador prometido, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lê entenda.